Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Leonardo Mussi e do Valmir por estar presente aqui. Nós temos mais de 4 anos de relacionamento profissional e somos muito amigos. E eu acho que uma coisa é você ter um amigo e passar a trabalhar com ele, porque às vezes não dá muito certo. Outra coisa é você criar amizade ao longo do relacionamento profissional, ao longo dos debates. E isso para mim é uma grata satisfação ter, enfim, trabalhar com eles e estar aqui nesse momento. Bom, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante de hoje, o Dr. Luiz Roberto Domingo, mais conhecido como Domingo, conselheiro da terceira sessão do CARF. E como debatedor, o Dr. Luiz Marcelo Guerra de Castro, presidente da segunda turma da primeira Câmara da terceira sessão do CARF. Hoje o nosso tema são as multas aduaneiras, a discussão sobre a sua natureza administrativa ou tributária e a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Eu passo agora a palavra para o Domingo. Satisfação muito grande estar aqui, agradeço o convite para falar sobre o tema. O tema é um tema muito até novo, a denúncia espontânea na área aduaneira, principalmente em relação às penalidades aduaneiras. E aí eu tenho a grata satisfação de dividir essa mesa com meu amigo Luiz Marcelo, que é companheiro lá do CARF. Eu agradeço a doutora Júlia pela atenção e pela apresentação. Os julgamentos no Conselho de Contribuintes nos trazem um material de estudo, material de análise que a gente acaba utilizando na academia depois, que são muito ricos, são questões assim palpitantes. E uma questão que eu sempre debati no Conselho de Contribuintes, em especial na terceira sessão, e hoje, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na terceira sessão, é a questão dessa função da administração pública federal tributária de cumular as duas funções, a função de fiscal tributário e de fiscal aduaneiro. A gente tem que pensar que a legislação aduaneira e tributária, elas caminham juntas, mas existem princípios jurídicos, princípios constitucionais, inclusive, que dividem esses dois ramos do direito em ramos que são, às vezes, até muito distintos, às vezes até contraditórios. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no congresso promovido pelo CARF, onde eu falei sobre a questão do drawback, e aí você vê que a postura do fiscal aduaneiro é uma postura diferente do fiscal tributário na apuração desse regime especial aduaneiro. Bom, essa diferença de função não é muito percebida, às vezes, pelo fiscal da Receita Federal, porque já a Constituição trouxe a atribuição ao Ministério da Fazenda para fiscalização, ainda que na tônica tributária do comércio exterior. Então, essa ênfase na fiscalização da tributação em detrimento da fiscalização aduaneira, ela é muito forte, porque nós estamos tratando de auditores fiscais da Receita Federal. Ou seja, toda a educação, toda a bagagem que é albergada por esse funcionário público, ela traz esse corte, essa característica de buscar o crédito tributário. Mas nós vamos ver que existe um perfil diferente na questão da fiscalização aduaneira, o perfil da polícia aduaneira. Então, na função não de cobrador, não de exator, mas na função daquele que vai verificar o cumprimento de obrigações atinentes à preservação
da autonomia, da soberania nacional. Né? Então, aí nós teremos regimes jurídicos distintos. Bom, princípios constitucionais que albergam a atividade aduaneira, como eu disse, são distintos da atividade tributária, passa pela questão da soberania. Ou seja, o auditor fiscal que está lá na aduana, ele não está lá para cobrar tributo a princípio. Ele está lá para perceber se a atividade do ingresso de bens é lesiva à soberania nacional. Porque nós temos que proteger o mercado nacional. É um princípio republicano. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Como fazer isso? Impedindo que aqueles que estão industrializando a baixo custo no exterior, abaixo do custo no exterior, a custo de escravidão ou coisa e tal, que essa mercadoria entre no mercado nacional de forma assim, livre. Isso para dizer apenas sobre a questão da aplicação desse princípio do antidumping, né? Do regime jurídico do antidumping. Mas nós temos que nos proteger de outras formas lesivas à soberania nacional, ao mercado nacional, que são os subfaturamentos, aquelas operações de importação que a gente não pode falar o nome das empresas, nem que a título acadêmico, mas aquela empresa que é super conhecida de São Paulo, que o pessoal comprava artigos de luxo, né? Aquelas operações em que você tem 4, 5, 6 pessoas interpondo uma operação de importação, que fatalmente, numa importação direta, a realidade seria outra. Bom, está aqui a outorga constitucional da competência do controle aduaneiro, que é a fiscalização e controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Aqui, a grande questão de nós termos um auditor fiscal atuando só como auditor na aduana, é isso aqui. A Constituição fala para o Ministério da Fazenda: cuide da questão aduaneira. Ainda que por um caráter de proteção da tributação no comércio exterior, a Constituição falou para o Ministério da Fazenda cuidar da questão aduaneira. Porque o policial aduaneiro, a função clássica do policial aduaneiro, era o controle do ingresso e da saída de bens e pessoas. No Brasil houve uma cisão. Esse policial aduaneiro tem o controle de bens através da Receita Federal e o controle de pessoas através da Polícia Federal. A competência legal à Receita Federal veio através da Lei 10.683, que organiza a Presidência da República e os Ministérios, e a Secretaria da Receita através do decreto que organiza o Ministério da Fazenda. Né? Mas dentro do espectro de funções que a Receita Federal tem, ela tem a função aduaneira, ou seja, proteção do mercado nacional, proteção das fronteiras, controle dos fluxos de transações comerciais internacionais, balança comercial. Aqui está transfer price, valoração aduaneira, né, essas questões que tem um cunho tributário, mas que no fundo é para proteger a questão do comércio nacional, da soberania nacional. E a administração das zonas aduaneiras, ou seja, o puro exercício do poder de polícia. Do outro lado, a fiscalização aduaneira tem a função tributária. Então, ela é responsável pelo lançamento do imposto de importação, pela fiscalização do IPI vinculado, o PIS é o COFINS de exportação e o imposto de exportação. Então, aqui é o retrato da nossa fronteira, vamos dizer assim. Né? De um lado, eu tenho o cais do porto, onde a maioria das mercadorias, objetos de comércio exterior chegam, e nós temos uma barreira, que é a barreira aduaneira. Né? Então, o Brasil é uma grande zona dividida em primária e secundária. A primária é aquela neutra, onde chegam as mercadorias, e a secundária é aquela dentro do território nacional, efetivamente, em que a polícia aduaneira ou a fiscalização aduaneira pode fazer a sua fiscalização, pode fazer a verificação se aquele produto de natureza importada
foi devidamente nacionalizado. Ou seja, que ele perdeu aquela sua origem, perdeu aquela sua, vamos dizer, nacionalidade de origem e passou a ter aquela nacionalidade brasileira, através do processo de desembaraço aduaneiro, né? Então, a zona primária é aquela zona neutra cujos bens que lá chegam ainda não tenho certeza que serão nacionalizados, que eles podem ser objeto de um regime de trânsito aduaneiro, eles podem ficar no porto, depois no outro navio leva para o Uruguai, ou coisa que o valha. Portanto, é uma zona neutra, ainda que sob controle da aduana, ela é neutra do ponto de vista do ingresso desse bem no território nacional. Isso tudo para quê? Para evitar a famosa pirataria, né? Pirataria, de um jeito mais moderno, a gente pode dizer assim, que começou com as navegações, né, com a era das navegações, era francamente patrocinado pelo governo inglês para tentar coibir o desenvolvimento mercadológico dos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que estavam expandindo suas fronteiras pelo mundo. Então, o que a Inglaterra fazia? Armava os seus navios, suas velas, para interceptar esses navios cheios de ouro, principalmente vindos da América, e trazer esse ouro para a Inglaterra, né? Depois, essa pirataria começou a ter... Tivemos os corsários, né? Que eram os piratas, entre aspas, legalizados pela coroa inglesa. E essa pirataria não terminou. Nós temos ainda hoje uma pirataria muito forte no mundo, né? E não estou falando aqui dos etíopes, daquelas questões de invasão de navios lá na África. Eu estou falando aqui da nossa pirataria, essa aqui que a gente pega nos... sei lá, em São Paulo era no Promocenta, na Santa Ifigênia, aqui não sei se é no Lago da Carioca, não sei bem onde é, mas cada cidade tem os seus centros de comércio, né? Tem lá em Brasília a Feirinha do Paraguai, né? Essas piratarias que às vezes até nós somos, vamos dizer, até enganados por achar que estamos comprando uma coisa boa, mas na verdade é alguma coisa ilegal. E a polícia aduaneira, no âmbito dessa zona secundária, que tem que fazer essa fiscalização, né? Mas de uma forma regular, o que nós temos? O ingresso físico desse bem importado, né? Desse bem trazido do exterior, o ingresso físico no momento da chegada desse bem no território nacional. E aí, aqui não interessa se o território nacional é nas milhas marítimas, em que foi determinadas 200 milhas marítimas, ou se é no desembarque desse bem. Desde o momento em que entra no território nacional, está sob a fiscalização da polícia aduaneira ou da fiscalização aduaneira da Receita Federal. Então, nesse momento, chegou o navio, existe o registro da carga no Siscomex, através do gerenciamento de manifesto de armazenamento, o MANTRA, né? E a partir do momento em que o navio chegou no porto, a fiscalização do Brasil já tem a exata noção do que esse navio está trazendo, ou a quantidade de mercadorias que ele está trazendo, através do registro que o capitão do navio faz no sistema do Siscomex, né? Aí o efetivo desembarque do bem físico, ainda numa zona aduaneira, ainda numa zona primária, uma zona neutra, em que eu não tenho definitivamente a incidência de tributos. Nesse momento eu só tenho a fiscalização aduaneira. Eu não tenho completado os requisitos do artigo 116 do Código Tributário Nacional, os requisitos bastante suficientes, os elementos de fato e de direito para fazer a incidência da norma tributária. Então aqui apenas a legislação aduaneira. Aí tem alguém lá, que é o importador, tentando entender toda essa legislação, tentando entender como é que funciona o procedimento de importação, e esse importador se aventura, dá um salto às cegas, apresentando a sua declaração de importação. É claro que não é essa iluminação, né, essa representação física do salto, mas hoje é através de um registro no Siscomex que ele vai fazer a sua apresentação da pretensão, e aqui da importação, né, o registro da DI, onde ele se coloca como sujeito passivo daquela obrigação tributária. E nesse momento,
é que a legislação tributária aparece. Vejam que nós tivemos diversos fatos juridicamente previstos em que o fiscal era só aduaneiro. O fiscal da Receita Federal que está lá na aduana só terá função tributária no momento em que aparece o importador, em que aparece a figura daquele que pretende, ou aquele que se postula proprietário daquela mercadoria que foi desembarcada. Nesse momento, a fiscalização, no momento da declaração de importação, a fiscalização vai fazer uma apreciação da legislação tributária e da legislação aduaneira sobre a relação jurídica de direito privado chamada comércio exterior de importação. Então a fiscalização aduaneira vai ter todos os requisitos de fato e de direito para aprovar aquela importação. Vai verificar se a mercadoria é lícita, se ela pode ser importada, se o contrato está perfeito, se tem problema de valoração aduaneira, classificação fiscal, alíquota. Vai ver todos os requisitos da norma jurídica, critério material, temporal, espacial, critério quantitativo e pessoal para deliberar sobre o desembaraço aduaneiro. Então é nesse momento, sem deixar de prestar atenção na proteção do mercado nacional, na proteção das fronteiras, no controle dessas transações comerciais internacionais, a fiscalização fará a administração dessa importação, aplicando ali também a legislação tributária. Nesse contexto é que a gente vai verificar como são as multas aduaneiras. Eu tenho que fazer um corte. O que é aduaneiro e o que é tributário. Então eu tenho uma norma jurídica aduaneira, uma norma jurídica que obriga que o importador faça determinado procedimento, obriga que o transportador adote determinado registro, e sobre esse fato há a incidência da norma aduaneira. E essa norma determina um comando, um comportamento por parte daquele submetido, ou seja, transportador, depositário, importador, ou aqueles que são relacionados com a transação comercial internacional. É um comando objetivo de fazer ou não fazer. Eu não tenho aqui obrigação de pagar. Eu tenho que fazer ou não fazer. Porque é no fazer ou não fazer que os princípios constitucionais de soberania e proteção do mercado interno se revelam. Eu não tenho aqui um interesse de cobrar algum tributo. Eu tenho interesse de saber se aquela operação é lesiva ao patrimônio nacional, é lesiva à soberania nacional. E, havendo um não comportamento, um comportamento negativo em relação àquele comando normativo, eu terei um fato. Um fato de ato ilícito. Um fato de ato ilícito submetido a uma norma sancionadora. Ou seja, nesse momento, a incidência de uma norma sancionadora que lhe aplica uma penalidade, multa. Eu vou deixar aqui um pouco de lado a penalidade da perda, da pena de perdimento, para tratar da multa. E até depois eu retomo na questão da questão da denúncia espontânea. Mas eu terei uma cominação pecuniária em face do não cumprimento de uma norma, de um comando normativo. E quais são os pressupostos desse ilícito, ou quais são os pressupostos de incidência da norma aduaneira penal? Fato típico, antijurídico e punível. Portanto, são os requisitos do direito penal que eu trago do direito aduaneiro. Eu tenho que ter a conduta inadimplida perfeitamente delineada pela norma de incidência. Não dá para a administração pública achar que seria essa a melhor pena ou aquela.
ela tem que fazer a exata subsunção, ou seja, a descrição do fato tem que coincidir exatamente com a descrição da norma, da hipótese de incidência, para que haja a aplicação da penalidade. O fato deve ser considerado antijurídico, ou seja, sobre fato lícito eu tenho tributo, sobre fato ilícito eu tenho penalidade aduaneira. E deve ser punível, que é a decorrência lógica da aplicação da norma penal tributária. E nas multas tributárias? Eu tenho aquele mesmo esquema, e dado o fato deve ser uma obrigação, e aqui uma obrigação tributária, ainda que acessória uma obrigação tributária, e essa obrigação tributária, quando descumprida, implica numa penalidade. Uma norma sancionadora tributária, ainda que de obrigação acessória, mas sempre decorrerá de uma incidência de norma tributária. Eu sempre terei como foco não a proteção do mercado nacional, eu terei como foco a exigência de uma norma, ou a exigência de um tributo por incidência de uma norma tributária. A obrigação de declarar, a obrigação de entregar, a obrigação de registrar, de fazer ou não fazer, das obrigações acessórias, sempre estarão relacionadas com o tributo e não com a atividade aduaneira. Portanto, quando a gente fala aquela multa por falta de guia de importação, que é uma multa tipicamente aduaneira, eu tenho que ter em mente não se houve ou não pagamento de tributo, mas se a ausência da declaração, a ausência da guia, culminou em algum problema da atividade aduaneira. Muda profundamente. No caso da guia, até poderia reputar como um exemplo infeliz, porque não existe mais guia de importação, né? Tem a licença de importação, se automática ou se depende de licença expressa. Tanto que atualmente no Conselho tem sido afastada essa multa por falta de guia, porque não tem mais guia, né? A declaração de importação. Outra questão da multa tributária é que a inadimplência do pagamento do tributo, o descumprimento da obrigação acessória, é que faz surgir essa multa. Ela é sempre decorrente dessas duas possibilidades. Portanto, eu tenho regimes jurídicos completamente distintos. Eu tenho para o tributário, o Código Tributário Nacional, a Lei 9.430 em relação às penalidades. E para o aduaneiro, eu tenho o Decreto-Lei 3766 e o Regulamento Aduaneiro. Alguma outra legislação esparsa, como a lei, a penalidade, a lei de proteção horária da pena de perdimento por importação irregular, mas todas elas decorrem desse conceito de proteção do mercado nacional. E aqui eu posso trazer à baila aqui uma questão que tem sido discutida em algumas questões, alguns processos que chegam ao Conselho. Ou seja, questão da decadência e prescrição. Né? Muito mais decadência chega no Conselho. Né? Tive a oportunidade de ver algumas jurisprudências do Conselho, acabei não copiando, mas que tratava-se de uma penalidade aduaneira, uma pena de perdimento, uma pena de falta de registro no mantra, alguma pena aduaneira, em que a DRJ havia aplicado o regime jurídico tributário. E a decadência não era do regulamento aduaneiro, mas era a decadência tributária. Artigo 173.1, primeiro dia do exercício seguinte. Mas quando é uma penalidade aduaneira, e aí o regime jurídico é outro, ele independe de Constituição, nós não estamos falando de Constituição de crédito, mas de direito do fisco, de exercício do poder de polícia, a prescrição, a decadência parte do fato lesivo, do ato ilícito. E aí o regulamento aduaneiro honra com esse perfil e determina que as penalidades aduaneiras terão prazo de 5 anos a partir do fato. E não é da descoberta do fato, é a partir do fato da importação irregular. Por exemplo, numa importação irregular,
a partir do fato da importação ilegal. Né? Poderíamos aqui discutir a questão da Lei 4.502, ou até do regulamento do IPI, que fala sobre a exposição e venda de bens irregularmente importados. Qual seria o fato? Mas a questão é que é o fato. Eu tenho que caracterizar o fato para que ele seja o veículo da incidência da norma e da implicação penal. Sem o fato, sem lastro no fato, eu não tenho certeza da aplicação do direito. Então, a decadência que está no 139 do 3766, no mesmo prazo do artigo anterior, que é o 138, 5 anos, né, que fala sobre o crédito tributário, se extingue o direito de impor penalidade a contar da data da infração, da data do fato. E a prescrição trazida pela 9873, de 99, que é a regra geral de prescrição dos créditos da fazenda, ou de qualquer pretensão punitiva, e aqui também engloba o direito ambiental, inclusive, né? Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Outra questão relativa a esses regimes jurídicos é que não é aplicável a questão das penalidades aduaneiras o regime jurídico de responsabilidade e solidariedade do Código Tributário Nacional. Eu tenho a responsabilidade e solidariedade no artigo 95 do decreto 3766, que diz que a penalidade será lançada de forma isolada ou para os demais envolvidos, podendo ser de forma isolada ou com os demais envolvidos a critério da administração. Mas esse critério da administração, a gente tem que entender que é prova da ação de cada um dos envolvidos. Ou seja, cada um responderá segundo a sua ação. Eu teria que fazer uma graduação da ação de cada um para determinar qual a penalidade aplicável. Eu não posso dar pena de perdimento ou aplicar uma multa de perdimento numa mercadoria, ou multa equivalente ao valor da mercadoria, em substituição à pena de perdimento, para o transportador por uma conta de irregularidade da importação realizada por um importador, ou por uma interposta pessoa. Eu não posso aplicar a multa do imposto sobre produtos industrializados, a multa de 100% ao valor comercial da mercadoria, se eu tiver um caso de interposição fraudulenta. São coisas distintas. O fato deve cumprir o tipo. Se não cumprir o tipo, não tem penalidade. Ou pode até ter uma penalidade, mas será outra, não será aquela do tipo. Se eu tiver distorção entre o fato e o tipo aplicado, eu tenho a impropriedade na aplicação da penalidade. E isso é elucidativo para a gente pesquisar ou até decidir questões sobre irregularidades na importação, em que, às vezes, a aduana ou o fiscal está tão acostumado com o Código Tributário Nacional que já coloca qualquer artigo do Código Tributário para declarar a responsabilidade daqueles envolvidos. E não é bem assim. Tem que ter prova, tem que ter a circunstância do fato implicando cada um dos agentes. E aqui a questão da denúncia espontânea. Da mesma forma, como vocês já podem perceber, eu não entendo que a denúncia espontânea que está no CTN é aplicável ao regime aduaneiro. Não é aplicado pelo artigo 138 do CTN, mas tem dispositivo próprio agora, recentemente alterado. Né? E recentemente alterado para trazer um perfil muito mais amplo, um espectro muito mais amplo para a denúncia espontânea aduaneira. Ou seja, aquele submetido a uma penalidade aduaneira, ainda que no direito tributário não possa se denunciar espontaneamente, no aduaneiro ele pode. Porque a denúncia exclui a aplicação de penalidade de natureza tributária ou administrativa, portanto, poder de polícia. Então, eu vou a um exemplo. Flagramos, então, alguém vendendo algum produto irregular, não é? E aí ele mostra uma petição protocolada na Receita Federal falando assim, olha,
Eu comprei um produto irregular e quando eu me dei conta, eu já fui lá correndo e protocolei um pedido de regularização do meu bem com o fim de evitar uma penalidade. E até me submetendo a pagamento de eventual tributo que pudesse incidir, a critério do fisco. Eu entendo que essa denúncia é eficaz. Essa denúncia é eficaz para os termos do artigo 102 do 3766. Não há regulamentação, mas a lei está aí. E qualquer notificação do contribuinte, se dando por ciente da irregularidade, seria bastante suficiente para afastar a penalidade. Eram essas as questões que eu queria trazer para a discussão, deixando um espaço para o meu colega trabalhar um pouco mais a denúncia espontânea, e aí nós promovemos o debate. Muito obrigado.